Bem-vindos a mais um RaizCast, o nosso 16º programa da 8ª temporada. Estamos ficando já veterano no podcast. E tem uma coisa que não muda nesse podcast. Eu não apresento o meu entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto contigo. Bom, eu sou Mustafa Alcatib, eu sou engenheiro de formação, nascido no Alegrete, criado em Uruguaiana. Alegrete nasceu? Mas acabei sair para fora do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana, há 25 anos, fui para Porto Alegre estudar, fazer faculdade de engenharia. Acabei indo... Por coincidência, já conhecia o Fazolo em Uruguaiana ou não? A gente tem grandes histórias lá. Meu Deus, depois o Fazolo é nosso parceiro, patrocinador aqui. Um baita homem. Vou ter que entrar em algumas histórias aí. Não pode ser muito, porque isso é perigoso. Vamos ter que entrar nas histórias. E aí acabei indo na sequência fui para estudar em Porto Alegre, de Porto Alegre acabei saindo do Rio Grande do Sul. Sou filho de pai e mães palestinos, árabes palestinos, daqui da fronteira. Isso que eu ia perguntar, eu tenho um compadre meu palestino e eu chamo ele de turco, ele fica brabo. Mas tem uma historinha por quê disso. Depois eu quero descobrir essa historinha, porque eu tive lá na Turquia e eu disse pra ele, eu mandei até um vídeo pra ele, né? Digo, cara, tu não gosta de ser turco, mas o turco aqui, ele dá desconto, ele te atende bem, e eu gostei, sabe, um povo foi muito querido lá também. Aí eu mexo com ele, mandei lá e tinha o sobrenome dele, ele é Hussein. Aí tinha um quadro com o nome, eu disse assim, não, mas tu é origem turca, porque tem esse quadro, Hussein tá aqui, o quadro, família. Aí não tem como escapar, né? Mas é um pouco disso. Então, eu sou o filho mais velho de 6 irmãos. Como um bom árabe gosta de fazer bastante filho, né? E aí é isso. Hoje eu estou trabalhando no Praça Nova, no Shopping Praça Nova, como superintendente, mas a minha carreira já se vão lá seus 22 anos, 23 anos, desde estagiário de engenharia, quando comecei lá no Moinho Shopping em Porto Alegre. E é engraçado, porque eu estava pensando, desde que surgiu o convite de vir aqui, né? Eu estava pensando, como é que eu vou falar sobre empreendedorismo? Aí eu pensei muito sobre o empreendedorismo interno das empresas, porque às vezes é tão difícil quanto o empreendedorismo externo, que no final do dia tu tem que convencer. É mais difícil que o externo. É difícil, mas... E aí, enfim, estou nesse mundo de shopping center, mas eu sou um bom comerciante, adoro a inovação, sou especialista em sustentabilidade e meio ambiente, gosto desse assunto, acho que gera muito valor, entre outras coisas, né? Eu gosto de andar de Harley, gosto de escutar rock, gosto de fazer meus exercícios físicos, sou pai de 2 crianças, uma menina de 7 anos que é maravilhosa, que é a Aya, o Muhammad, que tem 1 ano e 6 meses. Mas não é um bom palestino, só 2 filhos ainda não é um bom palestino. Não, chega. Hoje no Brasil, 2 filhos já é demais. Eu tenho 4? Então tem que aprender contigo, perder os cabelos assim. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas é isso, um pouco disso da história. No final do dia, me formei, fiz 2 MBAs, o MBA em SG, que é Social, Governança e Ambiental, e fiz Comércio Internacional com ênfase em Gestão Empresarial. Também para dar uma visão, porque eu sempre escutei falar que o comércio ou os negócios davam mais dinheiro do que qualquer outra coisa. E no final do dia, quando a gente vai perceber, o comércio ou os negócios que gerem tudo, seja engenharia, seja medicina, seja o que for. Então... Sabe que eu tenho uma frase que eu digo assim que o empreender... Até eu sempre inicio assim a pergunta. Para ti ficar rico, ou tu tem que ter um talento, né? Neymar, qualquer um talento, isso é 1% da população. Ou tu tem que inventar algo, não é reinventar, é inventar algo, né? Vamos lá, Apple, entre outros, inventar algo. Ou tu tem que ter herança, ou ganhar na Mega Sena. Concorda comigo? Ou ser bonito, 4 maneiras de... o bonito de qualquer forma não vai servir também, vai ter que ser bom de venda, de papo. Mas se nós pegarmos essas 4 maneiras para enriquecer, e tem a 5ª, que eu acho que é a mais democrática de todas, que é empreender, que é o que tu falou. Não tem outra maneira, e o empreender é o que traz o dinheiro para o país, é o que gera emprego. E, infelizmente, hoje o empreendedor ele é massacrado como se fosse a pessoa ruim da história. Só que se confunde muito, e essa questão do populismo, com grandes corporações
E 80% do pequeno empresário, que é o cara que trabalhou como CLT. Todos os meus alunos hoje, empresários, todos passaram por uma CLT para depois ter sua empresa, e assim quase que a maioria, 90%. E hoje 80% do que gera emprego, são empresários pequenininhos. O governo, ele adora empresas grandes. Quem dá o imposto, quem paga mais a folha de imposto para o governo. Mas quem gera emprego para a massa popular trabalhadora são as pequenas empresas. O que tu vê hoje, até vou aproveitar essa pergunta, para o empreendedor, para empreender no shopping, eu quero aproveitar já para esse momento. O que tu vê, qual a vantagem, o que tu diria hoje para o empreendedor a ir no shopping? O shopping center, ele é um hub, né? Agora há pouco eu estava em reunião e estava conversando, a gente é um hub com 200 empresários lá dentro, 180, e que a gente consegue conectar as pessoas, servir e encantar todos os dias. Esse é o nosso lema. Mas quando a gente fala sobre empreender é muito amplo, né? Porque eu posso empreender na cozinha, fazendo um bolo dentro de casa, algo que eu nunca fiz. Mas eu posso fazer um carro. Ou eu posso ensinar uma criança a ler e escrever. Também é empreender. Empreender é começar algo, né? Mas hoje no shopping, o shopping ele promove a diversidade. Ele promove a conexão. Eu tenho a oportunidade de gerar novos negócios. O shopping está lá para desenvolver o ambiente. O lojista está lá para desenvolver aquilo que ele acredita que é o sonho dele. E eu vou ajudar ele a fazer isso. Como? Trazendo o fluxo para dentro do shopping. Mas a gente encontra diversos, como eu te falei agora há pouco, fazem mais de 22 anos que eu estou nesse mercado. Eu já vi gente que investia o que não tinha. Um dos maiores problemas dos negócios hoje em dia geralmente acontece porque tu come do lucro. E tu não matura. As pessoas precisam diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica. É o primeiro problema. CPF com CNPJ. E, além disso, existe um problema um pouquinho mais grave, que é a falta de conhecimento. Precisa saber. Tem gente que não conhece DRE, o demonstrativo de resultado. Eu vou deixar o livro assim, porque tudo que nós estamos falando aqui está nesse livro aqui. Eu fazia propaganda do meu livro. Claro. Mas vamos lá. Então, tu vai vendo que é uma pessoa física e uma pessoa jurídica. É o primeiro grande erro. Então, as pessoas precisam entender que é um negócio. E é um empreendimento. Tu vai abrir a tua marca ou tu vai abrir uma franquia? Não adianta eu vou abrir uma franquia, eu vou sentar na minha mesa porque eu tenho um nome grande no mercado que eu vou vender sozinho. E a maioria das pessoas vai para a franquia com medo de empreender ou porque não sabe e achando o que tu falou. Que a marca, simplesmente a marca vai vender. Ponto. Tem que fazer força. Talvez menos do que uma marca própria. Que já é conhecida. Talvez menos do que porque já tem o seu know-how, já gastou já teve o consumo de marketing, de imagem, já tem um know-how diferente, estrutural, que faz com que tu encurte o tempo. Inclusive, a gente tem buscado muitos empreendedores ou investidores. Vou trocar um pouco a palavra empreendedor por investidor. Aqui a gente tem muitas marcas aprovadas na cidade. A cidade é aprovada no mercado do varejo nacional. E a gente tem marcas para vir para cá e não tem investidor. Que volta e meia eu vou à luta para buscar achar isso. Um investidor para buscar. Só o investidor vai lá, em alguns momentos, senta, volta a repetir, cai no conto de que eu vou ficar rico. Bom, isso não acontece não acontece sempre, mas acontece. São 22 anos, eu já vi gente boa perder tudo, e eu já vi gente ruim ganhar tudo. Já vi gente ficar rico, e gente que tu fala assim, meu Deus, como? Mas é mérito da pessoa, eu não tiro o mérito de ninguém. Mas o shopping center é uma arte. Shopping center, no final do dia, é um conglomerado de multitarefas
com diversas oportunidades, porque quando a gente fala de engenharia, a gente fala do mais alto nível de engenharia. Quando eu falo de comércio, eu falo do topo do comércio, da cadeia do comércio. Quando eu falo de marketing, eu estou no topo da cadeia de marketing em relação às tendências de rede social. Quando eu falo de financeiro, eu estou sempre atuando na ponta do financeiro, do sistema financeiro mesmo, porque eu estou com fundo, com assets, sempre envolvido e perto de mim, me cobrando alto nível de governança, por isso do ISD, por isso da pós-graduação em ESG. Para se especializar mesmo. Porque eu preciso entender o que é. Agora há pouco eu estava conversando com uma outra pessoa e a gente estava falando sobre publicidade. E aí a gente falou sobre fazer o básico bem feito. Muitas vezes eu acho que é isso. Eu chamo de feijão com arroz. Exato. É o feijão com arroz. É fazer o básico bem feito. A gente estava falando de como fazer publicidade. Antigamente a publicidade era caixa de som na frente da loja. Porque a maioria não podia pagar um jornal, uma TV, E era vitrine com a caixa de som. E trazia gente. A primeira geração, eu chamo a primeira geração do marketing. E trazia gente. Isso aí. E trazia gente. E hoje eu faço tudo que eu faço e tenho dificuldade de trazer gente. E tu tem uma vitrine muito maior, com um funil muito maior e uma probabilidade muito maior de trazer pessoas para tua loja. Só que o pessoal não acredita e não entra no digital. E aí a gente tem concorrências. A concorrência do off e do on, do digital, né? Então eu tenho o on quando eu estou na internet. O nosso querido, né? O Jair. Pessoal, não se preocupe que até o final vou cobrar dele uma história do Jair, ele vai ter que contar para nós. Hein? É sob pressão. E aí, nesses casos que a gente tem do on e do off, a gente tem essas coisas de como conversar com as pessoas. Hoje tem uma regra, tem que ter 5 segundos de captação do teu cliente na internet, senão tu perdeu ele. Tu tem que ter um copy muito bem feito, senão tu perdeu ele. Cara, e se eu voltar a fita, rebobinar a fita e falar que eu tenho que fazer bem feito? Então, acho que essa dificuldade multicanal que os lojistas têm para poder fazer a venda também, e com a mão de obra, não vou te chamar de desqualificado, não é essa a palavra, mas uma mão de obra que é sensível a tanta alteração de tecnologia que a gente perde o ritmo de todo mundo estar no mesmo passo das coisas. Porque está tudo muito rápido, a informação está rápida. E aí a gente para. Opa, como é que a gente faz tudo isso? Hoje se vende pelo WhatsApp, se vende pela internet, se vende pelo YouTube, se vende... E mesmo a internet tu vai pro WhatsApp. Mas tu faz tudo. E hoje está mudando tudo, que agora não é mais rede social, agora é a rede de vendas. Então tudo isso tem mudado. Então o empreendedor hoje ele sofre muito. Ele sofre com a carga tributária. O pequeno ou grande... muitas vezes eu penso que o governo... Eu vou fazer só esse parênteses. A administração, é uma administração. Hoje, ele olha para o grande, sim, porque é uma grande conta. Mas quando eu olho para todos, é isso aqui que me dá dinheiro. É o pequeno. É o pequeno que gera emprego. É o pequeno que gera emprego. É o pequeno que transforma o meio. É o pequeno que faz as coisas acontecer. Santa Maria é o caso específico. Eu acho que é muito bem... A gente pode olhar muito bem para Santa Maria porque ela vive do comércio. Ela pulverizou. Santa Maria é pulverizado. Santa Maria, se tu olha assim para o mapa e tu olha o comércio, ele está assim, ó, está espalhado. Isso é bom? Isso é ruim. Mas tudo que é ruim tem um lado positivo. Eu acho que tudo é oportunidade. Eu acho que o que a gente vem hoje em relação ao empreendedorismo, em relação a andar para frente, a empreender, é tu buscar ser melhor. E se nós analisarmos, por exemplo, Santa Maria pulverizado, qual o lado positivo? Número 1, quem está no shopping está concentrado, o volume de pessoas que está circulando. Tá? Vou vender o peixe para ti. Número 2, quem está fora, que está muito pulverizado, usando as redes sociais, sabendo fazer o marketing, está com vantagem de quem está lá fora. Isso aí. Então tudo tem que ter uma lógica. Para mim, tudo que a gente vê, os gargalos são gargalos, né? A gente vê essa mutação, essa metamorfose das coisas acontecendo. Os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tu vê que os centros da cidade se esvaziaram. Falta de segurança, falta de estacionamento, mobilidade urbana. A gente está falando de condições sociais ou municipais.
e fazem com que se esvazie, porque eu tenho, eu tenho condições atípicas de temperatura, etc. Então, no caso do shopping center, eu tenho essa vantagem. Tem É muito legal. segurança, tem Mas estacionamento. o shopping center nada mais é do que uma evolução do mercado público. Eu já ia dizer. Eu ia acabar de ter falado, será que tu não tem essa visão? E eu até linko talvez a duas evoluções, né? O centro da cidade, quando era o comércio que estava ali, e o mercado público. Eu, por exemplo, adoro viajar e ir em mercado público da Espanha, é sensacional. Só que o shopping é isso, modernizado, é o que não tem naquele centro das cidades. Não tem a segurança, não tem um ambiente arejado, não tem uma concentração de marketing, de circulação de pessoas, de descontração, de atividades. Tá tudo lá dentro do shopping. E o próprio, né, se tu fizer essa análise, o estacionamento é a pior coisa, tem um cliente que não vai. Então, muitas vezes, e eu até vou falar uma coisa para ti que eu acho que talvez o que estaria faltando hoje no nosso shopping lá é um supermercado. Isso seria... Porque é um ponto que tu vai ali, tu já faz tudo, né? Tendo supermercado... A gente tem alguns estudos agora, inclusive na quinta e nesta quinta, e no sábado a gente vai rodar a próxima NPS, né? A gente tem uma medição, uma pesquisa de satisfação interna. E aparecem algumas operações que a gente precisa ter. Uma das operações era a farmácia, que saiu e a gente conseguiu recolocar. A própria São João voltou, porque a própria São João entendeu que ela, falando assim, pô, eu tô fora disso, e isso é potencial consumo. Então, a expectativa de venda é alta. E o shopping cresce, tá? O shopping está crescendo 2 dígitos esse ano em relação à venda, em relação a resultado. De forma geral, tem quem cai e tem quem cresce. Por isso que eu falo... Como todo mercado, né? Mas a gente olha isso, exatamente. Quem cai? Por que caiu? De que forma caiu? Mas tu vai lá e olha, Rodrigo, tu vai lá e olha, a pessoa tá morta. A pessoa ela tá opaca. Cara, quer vida pro negócio? Dá vida pro negócio. Tu quer andar de lado? Tu vai andar de lado. E os funcionários, eles vão ver pelo exemplo. Eu tive uma fase assim que, tá difícil, complicado, uma alteração. A tristeza que deu do mercado da energia solar, assim, foi absurda. 22 para 23 foi absurdo. O mercado caiu 80%. Tu imagina, com quase 100 pessoas dentro de uma administração, tu tem que demitir a metade, tem que... Cara, isso te coloca para baixo como empresário. Tu vendo que é meio ambiente, economia, é tudo de bom que tem, ajuda na própria rede, não tem fatos negativos. E tu vê um lobby destruir, isso te bota para baixo, te joga para baixo. Hoje eu fiquei impressionado com uma empresa que está super grande. Inclusive a pessoa estava no nosso jantar naquele dia e hoje eu me encontrei com ela, uma reunião que surgiu através daquele encontro, Olha, que é um encontro maravilhoso, positivo. Que é sempre positivo. Acabei de ver as 2 meninas que saíram daqui também. Eu encontrei, conheci elas lá. Para mim tem sido sensacional essa história. Eu até tenho que achar um tempo de fazer agora para agosto fazer um jantar de novo. Mas eu tenho achado sensacional algumas situações, tá? Eu, inclusive, provoquei o próprio Jair em relação a algumas coisas. Eu vi que ele botou lá, ficou muito legal na esquina. É que eu não posso te mostrar aqui o áudio. Legal. Mas ele tá encantadíssimo com o negócio. E aí, tu fala assim, pô, o Jair que veio de fora, que vem de consórcio, tá super feliz com o negócio dele. E não é uma coisa tão não é tão dia fácil dia, do dia a dia. Exatamente. E quem tá ali não consegue, algumas pessoas não conseguem, tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Primeiro, Jair usa muito marketing. E é o que eu falo, marketing com venda. O Jair trabalha. Marketing com venda. E ele gosta, e ele faz, e ele puxa a equipe, e ele melhora, e ele estuda. Isso é um exemplo. Eu não tô puxando saco aqui porque ele é meu patrocinador, mas não. Eu procuro também todas as empresas trazer para cá, são empresas parceiras que eu acredito que estão com uma evolução e que ajudem muito. Esse é o meu objetivo. Eu vejo, eu acho que hoje empreendedorismo... E nós estamos fazendo um negócio novo, eu tenho reunião com ele agora sexta-feira, que vai trazer sobre meio ambiente, um projeto que eu estou muito forte, de um ecossistema para a mobilidade urbana. Pronto, vão me vender, eu ajudo eles, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje o empreendedor é 80% transpiração e 20% estratégia. Se tu não transpirar, se tu não lutar contra ti mesmo, contra os teus limites, o empreendedor é isso.
empreendedor, eu vi meus pais, meus irmãos, tudo empreendendo, sem nada, eu empreendendo dentro de uma organização que hoje tem 3 mil funcionários. Que começou estagiário, empregado, empreendendo, né? Comecei, tinham 5 shoppings, hoje é maior da América Latina com 60 shoppings. Meu Deus. São 60 shoppings dentro hoje do guarda-chuva da administração. 60 shoppings dentro do grupo. Do grupo. Então, como é que empreende? Como é que eu construo o shopping? Como é que eu compro o shopping? Como é que eu faço isso tudo? Se não tiver transpiração, se tu não tiver engajamento, se tu não vender primeiro para o teu funcionário, se o teu funcionário não entender não acredita e não entendeu, que pode ser que isso seja diferente. Se tu colocar a expectativa para baixo daquilo que tu está produzindo, as coisas vão dar de lado. Se tu tiver uma condição, eu tenho um problema com uma pessoa um grande player que entrou no mercado está me derrubando. Eu costumava dizer dentro de um shopping, podia ser pretensão minha, dentro de um shopping em São Paulo, que eu falava assim, por que eu tenho que ir para a Disney para encantar? Por que a Disney não vem aqui para ser encantada comigo? O que eu queria dizer com isso? E eu costumo dizer isso para algumas pessoas. Por que meu shopping não é o melhor do Brasil? Por que vocês querem que eu não acredite que o melhor shopping, que o melhor time, que a melhor equipe não é a minha? Por que eu tenho que acreditar que os outros são melhores que eu? Acho que isso é um problema. Porque hoje o que eu mais quero hoje é buscar fazer o melhor. Ser o melhor é uma consequência das minhas atitudes diárias, da minha contribuição diária comigo mesmo, com a responsabilidade que eu tenho com o meu meio. Se eu não tiver responsabilidade com ele, eu vou ter com quem? Se eu não tiver responsabilidade com os meus familiares, eu vou ter com quem? Então são essas perguntas que fazem todos os dias eu refletir e saber para onde eu estou indo. Se eu não tiver responsabilidade com o meu passado, com a origem, eu vou ter responsabilidade com o meu futuro? Então, uma das coisas que veio me perguntando muito, eu sou um filho de comerciantes. Então, quando eu converso com os meus colegas lojistas, porque no final do dia são meus parceiros, e eu faço de tudo para fazer eles ficarem bem, eu faço de tudo para ajudar eles a andar para frente. Eu acredito que eles possam andar para frente, mesmo a pessoa que está precisando de ajuda. Eu falo, cara, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer mudar para frente. Teve um lojista que tirou uma prateleira da loja. As pessoas estão falando que ele fez reforma. Deu visibilidade para a loja. Então, quando a gente vai olhando para um método, eu volto para o feijão com arroz, eu volto para o fazer o bem feito. Senta fora da tua loja. Senta fora do negócio. Viaja, sai, enxerga de fora para dentro. Faça benchmark, mas principalmente faça benchmark contigo mesmo. Tente tu ser melhor do que ontem tu foi. Faça autoanálise, porque eu acho que é um pouco disso. Quando eu olho para o Jair, a gente está falando nele porque ele é nosso amigo. Sim, tu conhece desde a infância. Mas ele é um cara que daqui a pouco ele vai falar a história para nós. Ele vai largar para nós. Eu falo que o Jair, ele começou, estava trabalhando e tomou na cabeça. As pessoas não acreditavam nele. Ele fala muito sobre isso. As pessoas não acreditavam nele. Aí quando eu chego, eu estou lá em São Paulo olhando, a gente começa a se falar de novo, porque se deu um vale de afastamento. Quando eu olho, o guri estava correndo aqui, cara. Correndo, ele estava voando. Ele estava correndo, ele estava camelando. Ah, tá, tu diz no princípio. Ele estava camelando, ele estava passando trabalho. Ele estava tendo que convencer muita gente que não sabia quem ele era, de onde que ele tinha vindo. E a transformação dele para consórcio, ele me transformou a minha visão do consórcio. Hoje eu tenho carta de consórcio, faço propaganda para ele. Eu tenho para investimento, dependendo da maneira que tu faz. Eu achava o maior absurdo o cara falar em consórcio de investimento. E o Jair, de tanto ele bater, fazer, insistir, lá, ele me convenceu. Eu tenho carta com ele. Mas eu também tenho. E fiz uma carta com ele agora há pouco, tem 3 meses. Eu gostei que no encerramento da entrevista dele ali, ele deu uma mensagem, ele disse, o Jair do futuro, eu tenho um outdoor que eu faço que o careca do futuro agradece o do passado por ter investido em energia solar, para ganhar. E eu acho que eu tenho que convidar ele para fazer um outdoor que ele falou. O Fazolo do futuro vai agradecer ele porque ele fez várias cartas como investimento para o futuro dele para garantir a aposentadoria dele. Mas olha que legal isso. O Mustafa do futuro vai agradecer por ele ter eu agradeço
sem saber das coisas que aconteceram na minha vida. Até pouco tempo atrás, 1 ano e meio atrás, eu tive burnout. Eu me estafei com pânico e burnout. Hoje, eu agradeço isso que aconteceu. A resiliência de um homem tem que acordar cedo, ou de um homem, de uma mulher, de um ser, que acordou cedo, foi trabalhar, porque ele tem obrigação dentro de casa. E eu não posso fraquejar. Eu tenho que ir. Eu agradeço. Hoje, eu estou feliz onde eu estou, no empreendimento que eu estou. O empreendimento custa uma grana. É um grande empreendimento. Talvez seja o maior centro comercial daqui da região, até Uruguaiana seja o maior centro comercial. Com certeza é. Então, a gente faz um bom rendimento. Mas é isso, Rodrigo. Então, quando eu vou vendo as coisas acontecer, quando eu vejo os empresários, quando eu vejo as pessoas, eu questiono. Cara, o que a gente está olhando de forma correta? O ângulo é o ângulo certo? Eu subi na cadeira e vi os problemas de fora? Eu transmutei o ambiente que eu tô? Eu pedi para alguém me falar aquilo que eu não quero escutar? É isso. Eu não quero gente que está me falando o que eu quero escutar. Eu não quero. As pessoas me falam, mas às vezes tu é ingênuo. Eu quero parecer ser ingênuo. Porque só eu sei aquilo que eu já caminhei, o sapato que eu visto. Então, empreender interno, externo, o dia a dia, trabalhar, convencer, para mim é ter vontade de vencer. Eu quero vencer. Assim como tu quer vencer, assim como o Jair quer vencer, assim como que muitas pessoas que passaram aqui eu vejo que querem vencer, que tinham entusiasmo. A gente não vê isso de forma geral. Se a pessoa quer, ela quer. Se não quer, cara, nem Cristo vai fazer com que ande. Ser humano não vai, não muda. Tem gente que diz assim, eu não quero ser promovido, porque eu não quero me incomodar. É isso aí. Mas eu já passei madrugada trabalhando. É isso aí. E tu sabe que nesses vídeos aí eu vejo muitos comentários, infelizmente o brasileiro, a mentalidade dele não bate para isso. E a frase principal que eles fazem quando eu digo que eu fiz um vídeo, eu estou fazendo umas copies bem polêmicas para chamar e trazendo conteúdo. E eu fiz um vídeo que eu digo assim, ó, o pobre adora uma cervejinha final de semana e o famoso sextou. Não é que é ofensa que não vai ver, é que eu digo que a pessoa que pensa que só festinha final de semana, não vai ter foco, não vai trabalhar, uma fase da vida não vai fazer isso, os próximos 10, 20 anos vai ser complicado. E sabe qual é a frase que as pessoas mais falam? Ah, mas a vida é para ser vivida, daqui a 10 anos não sei se estou vivo. Só que a maioria do brasileiro vive aos 80 anos e todo mundo chega na aposentadoria mal ganhando um salário mínimo e se ferrando. Então, tudo é muito complexo. O pessoal me avisou que estamos na finaleira aqui. Tu vê que passa muito rápido, né? Eu quero que tu deixe a mensagem, mas antes disso eu vou te dar um presente aqui. A Bibiana, que é do Cainelli lá, o vinho, tá um presente para ti, então, do Cainelli, nosso parceiro. E eu queria que tu deixasse a mensagem. Eu acho que tu entrar nesse consenso de falar alguma coisa, deixar a mensagem para nós aí, pro pessoal. Acho que a mensagem que a gente precisa deixar aqui é que Santa Maria tem capacidade. Santa Maria é uma cidade muito forte. Santa Maria, ela tem assim, uma riqueza grande. Santa Maria, ela produz intelectualidade. Santa Maria está no centro do estado. A gente tem força. A gente tem capacidade intelectual. A gente pode fazer as coisas. Ninguém pode nos limitar. Santa Maria tem gente inteligente. Se alguém falar diferente disso, está errado. As pessoas dizem Santa Maria é isso, Santa Maria sempre foi isso. Não. Se Santa Maria sempre foi isso, ponto, acabou. A partir de agora é Santa Maria nova. Troca a mentalidade. Precisa trocar a mentalidade. Todo mundo vai se dar bem se Santa Maria crescer. Isso aí. Então, o que eu deixo de recado é, vamos pensar diferente. Eu acho que pensar bem, pensar grande, fazer diferença na atitude diária, vai fazer diferença na vida de todo mundo e todo mundo vai ganhar dinheiro. Muito bom. Se esse for o objetivo de todo mundo, né? É isso aí. Te agradeço a participação. Vou te dizer assim, ó, que hoje gostei muito do programa, da tua fala. Inclusive, eu fiz um story para as pessoas escolherem a minha live da próxima segunda-feira. E a maioria escolheu sobre mentalidade. E o nosso programa de hoje foi muito bom mesmo, porque encaixa nos meus pensamentos. Teve coisas que tu falou aqui que para mim
vai servir e com certeza na live eu vou estar repassando para as pessoas nesse sentido. Mentalidade ágil, Muito fazer show. crescer. Muito show, muito legal. Te agradeço por estar aqui. Espero que as pessoas todas tenham, da mesma forma que eu, aprendido. E encerro o programa com uma velha frase. Fiquem com Deus.